Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Que dia é hoje? Quinta-feira, dia de conversarmos com Magalhães Júnior, especialista em televisão e grande contador de histórias. Maga, boa noite. Antes da vinheta, eu só quero que você responda sim ou não. Promessa é dívida? Sim. Sim, então vinheta para o Magalhães Júnior. Eu fiz essa pergunta porque na quinta-feira passada o Magalhães Júnior apresentou quatro grandes artistas, né, quatro grandes estrelas da TV que a gente não lembrava direito, né, que não conheceu, que alguns nem sabiam da existência. Aí, no finalzinho do programa, eu falei, Maga, semana que vem vamos fazer dos homens também? E aí o Maga falou, vamos, né? Prometeu. Então, hoje, Maga, você vai ter que cumprir. Vão ser 4 atores hoje? Não. Vão ser 3. Então, Não posso fazer igual. É uma promessa mais ou menos. 75% da promessa. Eu vou te perdoar, porque essa semana teve feriado prolongado, tudo bem. Foi a semana mais curta, então tudo bem. Tem tudo isso, né, Marcelo? Mas olha, são 3 nomes masculinos que eu considero muito relevantes na história da televisão brasileira, só que hoje poucos são lembrados, né? E poucos sabem da sua importância. E eles são Durval de Souza, Ribeiro Filho e Otelo Zoloni. Bacana, hein? Então vamos fazer como na semana passada. Vamos na ordem alfabética. Vamos começar com o Durval de Souza. Bom, o Durval de Souza nasceu em Matão, no interior de São Paulo, em 1923 e faleceu em 1982. Ele largou a faculdade de Direito, Marcelo, para começar a cursar a Escola de Arte Dramática. E em 1953, ele recebeu um convite para ser chefe de estúdio de uma recém-inaugurada emissora, que era a TV Record. Eu não tive o privilégio de trabalhar com o Durval de Souza, mas quem conviveu com ele, e eu trabalhei com muitos destes que tiveram convívio com ele, quem conviveu com ele diz que o Durval amava todo tipo de arte, mas principalmente a televisão. O Durval começou na TV Record como coordenador de estúdio, mas ele sempre foi considerado um faz-tudo na TV. E dentre esses atributos de faz-tudo, esteve sempre o de ator, principalmente de comediante, porque o Durval possuía um talento nato para fazer humor e comédia. Não à toa, Marcelo, que em 1955 ele já recebeu o troféu Roquete Pinto como revelação masculina da televisão de 1954, do ano anterior, pela sua participação humorística num programa chamado Big Show Peixe, que não tem nada a ver com o Santos, a sorte do programa. Que era a marca Peixe, né? Era a marca Peixe, exatamente. Uhum. Esse foi o primeiro de uma série de troféus Roquete Pinto e outros ali do gênero que o Durval de Souza recebeu. Ele ganhou como melhor comediante, melhor ator, melhor produtor, sendo que o último dos Roquete Pintos foi em 1963, como ele recebeu como melhor produtor infantil. Que legal. Então dá para dizer, Maga, que ele tinha assim um apreço especial pelas crianças? Dá para dizer sim, Marcelo. Ele tinha uma dedicação total às crianças, e isso ficou patente no seu trabalho diante de um dos programas infantis mais icônicos da televisão brasileira, principalmente nos anos 50 e comecinho dos anos 60, que foi a Grande Gincana Que Bom. Desse programa, no período ali entre 1956 até mais ou menos 1967, o Durval de Souza foi produtor, apresentador e diretor.
a Grande Gincana Que Bom não era um programa que vivia da apresentação de desenhos. Ela vivia, sim, da apresentação de crianças nos mais variados segmentos artísticos, principalmente em relação à música e à dança. Já em 1972, o Durval de Souza criou um programa infantil chamado Setinho. Isso numa alusão ao canal 7, que é a TV Record de São Paulo. Esse programa se tornou também sucesso entre as crianças. Esse sim tinha apresentação de desenho. Mas olha, uma coisa que poucas pessoas sabem, Marcelo, é que o Durval de Souza, ainda nos anos 1960, chegou a traduzir falas de desenhos animados, como, por exemplo, um desenho que eu cheguei a assistir, que era Bob e Betty, para que eles pudessem ser dublados. É uma coisa, né? O cara se predispunha a fazer isso. Uma outra criação do Durval de Souza foi o programa infantil chamado Tribunal Infantil, em 1962, em que as crianças, usando toga, beca, julgavam e apresentavam o seu veredito em função de um fato apresentado pela direção do programa. E qual era o intuito, segundo o próprio Durval? Era o de apresentar elementos de justiça à formação das crianças. Hoje eu faria o Supremo Tribunal Infantil, eu mudaria o nome. Mas dá para a gente dizer, você chamou ele de faz tudo, né? Eu entendi. Sim. Mas a gente pode dizer que ele tinha duas tendências, coisas que ele gostava mais, então, dos programas infantis e comédia, humor também, né? Bom, como eu disse, o Durval de Souza fazia parecer fácil a arte de fazer humor, né? Como, por exemplo, numa série tipo Alô Doçura, que ele fez ao lado da Arlete Montenegro, chamada My Darling, em 1957. Ele era muito bom fazendo, ele adorava fazer humor. Ou então participando ao lado de vários outros artistas, com muito destaque, por exemplo, Grande Otelo, Renato Corte Real. Mesmo que ele não fosse o protagonista, sabe aquele cara que se faz notar, mas não porque ele queira, mas porque ele era muito bom fazendo humor. Ou ainda ele criando personagens. Por exemplo, ele criou para um programa chamado Teatro de Variedades, em 1957, um excêntrico Mr. Pitt. A composição era muito legal, era um bigode longo, uma cabeleira, né? Ou então tinha um personagem que chamava Durvalino, o garoto propaganda. Era um personagem que satirizava as garotas propagandas da TV, só que ele apresentava os mais inusitados produtos, sempre de uma forma muito bem-humorada. O sucesso desse personagem, Marcelo, ele fez com que em muitas biografias que se vê aí pela internet, atribuem a ação de garoto propaganda ao Durval, sem imaginar que a intenção fosse humorística em vez de publicitária. Ele não foi garoto propaganda, ele fez um personagem de garoto propaganda. E em uma das suas últimas participações na TV, foi na TV Globo, dentro do programa dos Trapalhões. Tem uma cena em especial que eu curti muito quando assisti, em que era um esquete que se passava num ateliê de costura e o Durval interpretava um figurinista francês. Era uma aula de humor. Mais non, vite, vite, tudo errado! Oh, como é tu fazer moda aqui? Tudo errado! Não é nada disso que eu pedi! Olha aí, oh, je suis fatigué! Je suis fatigué! Ai, 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 ai! Que vai porqueria! Quem mandou pôr esse preguete aqui? Quem mandou? Oh, eu não aguento mais! Você lembra, Maga, de outro personagem assim humorístico que tenha marcado também a carreira do Durval? Olha, eu lembro, não foi bem um personagem, sim uma imitação. É do Hitler. O Durval de Souza foi, para mim, o melhor Hitler que a televisão brasileira já teve. Ele participou como Hitler, inclusive, numa série humorística em 1965, chamada Quem Bate, que era uma paródia àquela série de guerra que teve chamada Combate.
essa série Quem Bate era escrita pelo Marco César, era uma paródia. E ele se preocupava não só com a caracterização do Hitler, que era muito boa, mas também com a interpretação, a ponto de ele aprender alemão para poder desenvolver melhor o personagem. E isso, Marcelo, pôde ficar evidenciado numa locução que ele fez na propaganda de lançamento de um brinquedo que, obviamente, você curtiu muito, como eu, que era o Cubo Mágico, nos anos 70. O áudio que ele gravou para o comercial do Cubo Mágico, como Hitler, foi uma coisa antológica. Meus inimigas e inimigos, vou fazer a maior desafio da história, porque agora tenho uma alma invencível, poderosa. Eu desafio você a resolver a cubomania da Troll. Cubomania tem 3 bilhões de combinações e uma única solução. Você vira de um lado, vira do outro e no fim vira louco. Que loucura! Maga, então vamos finalizar o Durval com mais uma grande curiosidade sobre ele. Vamos lá. Bom, isso quem me contou foi a filha dele, a Regina de Souza, que foi produtora do programa da Hebe por muito tempo. Nós chegamos a trabalhar juntos, a Regina e eu, no programa da Simone, no SBT, uma grande amiga. E ela me contou o seguinte, que o Ronald Golias frequentava muito a casa deles, né? A Regina tem uma irmã, e elas eram pequenas. E o Golias normalmente ia lá almoçar. Bom, todo mundo ia na casa do Durval, mas o Golias tinha uma peculiaridade. O Golias jamais usou cueca. E ele ia sempre de short, aquele indefectível short preto que ele usava. Então ele sentava à mesa ali e ficava de perna aberta, sem cueca, né? E o que o Durval fazia? O Durval falava, não, você não pode ficar sem cueca aqui. E o Golias falava, mas eu não tenho. Aí o que o Durval fazia? Ele pegava jornal e fazia uma cueca de jornal para o Golias. Falava, enquanto você estiver aqui em casa, você vai usar uma cueca de jornal, porque minhas filhas não são obrigadas a ver. Preferível que elas vejam alguma notícia ruim do jornal do que ver outra coisa, né? Então ele preparava quase que diariamente uma cueca de jornal para o Golias usar, porque por motivos óbvios. Muito boa. Vamos então para o segundo nome, né? O Maga, para quem começou a assistir ao programa agora, o Maga está contando a história de 3 grandes atores da televisão brasileira que escreveram a história e que não são daqueles mais lembrados quando a gente cita grandes nomes, né? Essa é a ideia. Então, agora nós vamos para o Ribeiro Filho. Vamos lá. E esse escreveu literalmente, né? Já vou falar por quê. João Martins Ribeiro Filho nasceu em São Paulo em 1917 e com 19 anos ele estreou como locutor na Rádio São Paulo. Não, era uma rádio que tinha aqui, era ligada inclusive ao grupo da Rádio Record. Ele tinha uma voz invejável e era dono de um vasto repertório cultural. O Ribeiro Filho passou por importantes emissoras de rádio, né? Depois ali que ele estreou na Rádio São Paulo, até se fixar na Rádio Tupi. Isso aconteceu ali pelos anos 1940. E ao final da década, ele já assinava seus próprios programas na rádio, como, por exemplo, Diversões Castelo. E tinha esse nome porque era patrocinado pelo vinho Castelo. Em 1950, dias depois ali da inauguração da TV Tupi de São Paulo, o Ribeiro Filho já começava a emplacar vários programas, em geral, pequenas peças teatrais, 1 hora de duração, tais como O Destino Tem Duas Pernas, Nossa Roupa, Nossa Alma e Um Sonho Morre no Inverno. Quer dizer, então, que ele já começa na televisão criando programa, né? Criando o programa, eu falei que ele escreveu a história, literalmente, porque não só ele criava o programa, a concepção do programa, como ele era também roteirista. Então, eu falei que o Durval de Souza era um faz-tudo.
realmente, o Ribeiro Filho está ali praticamente no mesmo patamar, como diria o jogador do Flamengo, no mesmo patamar do Durval de Souza, porque o Ribeiro Filho foi, em termos de TV, locutor, roteirista, produtor, diretor e também ator. Em 1954, ele criou um programa humorístico chamado Pandemônio. Ele, além de escrever, ele atuava também como ator. E ele era muito eclético como criador de programas. Foi dele, Marcelo, a adaptação para o Brasil de um programa que nós já falamos aqui, O Céu é o Limite, em 1956. Esse programa depois ele foi apresentado pelo Aurélio Campos, mas quem fez a primeira adaptação do programa foi o Ribeiro Filho. Ele criou também grandes shows de variedades, como o grande show Piranha e Vigorelli, em 1956. Era um programa que misturava entrevista, música e humor. Programas musicais, imagens musicais Coty, era um produto de beleza, né? Uma marca de produto de beleza. E Rapsódia, ambos em 1957. Um outro programa que mesclava entrevista, música e humor, Encontro com Amigos, em 1954. Série de comédia romântica, por exemplo, teve Quem Conta um Conto, de 1958. Teve uma também chamada Tribunal do Coração, em 1957, em que tomava parte a Vida Alves. E também um programa que envolvia o mundo feminino, Mulher Essa Desconhecida, de 1964. Essas são apenas algumas das produções e criações do Ribeiro Filho. Deixa eu só voltar um pouquinho, né, a fita. Você falou do Pandemônio, né, um programa mais na linha de humor ali. Teve mais coisa nessa linha que o Ribeiro tenha feito? Olha, teve sim, porque ele tinha uma tendência maior na criação de programas que tivessem comédia. Por exemplo, ele criou A Sogra que Deus Me Deu, em 1955, com a Maria Vidal, grande Maria Vidal. Nossa, eu adorava essa comediante, eu achava ela sensacional. Ele criou também Há um Broto no Meu Futuro, em 1960. Nessa série, além de escrever e dirigir, ele trabalhava também como ator, né? Não necessariamente como comediante, como ator, né? Agora, um dos seus maiores sucessos na época tinha o nome de Filho de Peixe. Filho de Peixe foi um programa de meia hora de duração que tinha o ator Flávio Pedroso como um dos principais nomes do elenco. Era muito divertido. Ele era capaz de juntar, por exemplo, Dom Quixote com Sherlock Holmes numa mesma aventura, né? Sempre utilizando nomes ali do elenco da TV Tupi. Lima Duarte, por exemplo, Rolando Boldrin, participaram muito do Filho de Peixe, que era simplesmente sensacional. Maga, você falou que o Ribeiro Filho começou no rádio como locutor, né? Fazia locução. Na televisão ele abandona isso, a locução, a narração, ele para de fazer? Não, ele não abandona, pelo contrário. Tanto é que seus últimos trabalhos em TV, que aconteceram ali entre 1966 e 68, foi como apresentador de um telejornal chamado Ultra Notícias. Era o jornal que finalizava a programação da TV Tupi. Mas, Marcelo, tem uma outra atividade do Ribeiro Filho que eu não citei. E essa já pode até ser antecipada como curiosidade, que você sempre me pede, né? Além de criador de programas, de locutor, roteirista, produtor, diretor, apresentador, ator, o Ribeiro Filho foi também dublador. E ele emprestou a sua voz a um protagonista de uma série que nós também já falamos aqui, que fez muito sucesso no final dos anos 1950 e o início dos anos 1960, que era Papai Sabe Tudo. E era ele quem dava a voz ao pai, o personagem Jim Anderson, que era interpretado pelo ator Robert Young.
John R. Remington, um dos nossos maiores educadores. Ele chegou a Springfield no começo do século, quando tudo que havia em matéria de educação era uma casa de madeira que chamavam escola. Providenciou para que escolas fossem construídas e parques organizados. Fez da educação um motivo de orgulho. Algo para ser desejado. Dedicou sua vida à causa da educação. E você deseja usar essa magnífica estátua como pedestal para Suzy Banks num biquíni de lantejoulas? Maga, você roubou a minha pergunta, que eu ia te pedir uma curiosidade dele, não tem problema, então acaba o Ribeiro Filho e a gente vai partir para o próximo. Agora, como eu sou muito burro, eu falei para você, vamos fazer na ordem alfabética, mas na minha cabeça o nome do Zellone é Zellone. Zellone é o sobrenome dele, né? Porque é Otelo Zellone. Mas eu pulei para o Ribeiro Filho. Eu sei que eu baguncei tudo, então agora é hora do Otelo Zellone. E esquece que eu falei lá no começo do programa de ordem alfabética, porque eu já me perdi. Não, mas se fosse italiano seria Zellone Otello, né? Então pronto, então tá certo. Aliás, o Zellone, ele dizia que ele não era italiano, ele era romano. Porque tem essa regionalidade ali na Itália, né? Ele que nasceu em Roma em 1921 e que por pouco sequer teria chegado no Brasil, porque com a sua paixão pelos aviões, ele tinha tirado brevet na Itália e por causa disso ele foi convocado pela aviação militar da Itália quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E ele chegou a cair 2 vezes com o avião, também se chocou com outro avião, fez uma aterrissagem forçada numa região próxima a Roma, chamada Frosinone. Tem até um time que está na Série B, chamado Frosinone. Agora, para a sorte dele, da guerra e também nossa, ele se livrou de ir para o front pilotando um bombardeiro, porque quando ele iria para o front foi justamente quando aconteceu o armistício. Então ele não chegou a lutar na Segunda Guerra. Então, mas a minha curiosidade então é que como um piloto de guerra, né, veio parar na televisão brasileira, qual foi o caminho? Na verdade é um ex-futuro. É um ex-futuro piloto de guerra. Né? Ex-futuro. Então, Marcelo, é que aí, com o final da guerra, por sorte a guerra terminou, mas por sorte também, não se sabe como, chegaram às mãos do Zellone algumas latas de filmes italianos. E o que ele fez? Ele botou tudo numa mala, pegou um avião e foi para a Argentina. Existe entre a colônia italiana uma ligação muito forte, tanto com a Argentina quanto com o Brasil. Ele foi para a Argentina. E ali na Argentina ele conheceu membros da Companhia Italiana de Revistas. Mas não é revista de banca de jornal, é de teatro de revista. Né? E essa Companhia Italiana de Revistas tinha uma excursão marcada para o Brasil. E ele acabou fazendo o teste como ator. Ele foi aprovado e veio com a companhia para cá. Só que depois da excursão, a trupe voltou para a Itália. Só que o Zellone ficou por aqui. E pelo seu trabalho no teatro de revista italiano, ele acabou sendo contratado pelo teatro de revista brasileiro. Então é assim que ele começa a vida artística aqui no Brasil. Até que em 1957, ele é convidado para estrelar, logo de cara, uma série na TV Tupi de São Paulo. Essa série foi uma adaptação feita pelo Walter George Durst, que era com base num best-seller e um filme italiano. E tinha como protagonista o personagem de um padre, chamado Dom Camilo. E assim, o Zellone teve o seu primeiro sucesso na TV, em 1957, na série O Pequeno Mundo de Dom Camilo. Ele interpretava, óbvio, o padre Dom Camilo, ao lado do ator e produtor Heitor de Andrade, que fazia o personagem do Pepone, que no original era o prefeito comunista da cidade e que vivia ali às turras com o Dom Camilo.
Já nos anos 1960, o Zeloni, ainda na TV Tupi, dirigiu, produziu e participou de um programa chamado São Paulo Domingo à Noite. Esse São Paulo tinha participação, esse programa tinha a participação de duas vedetes, que era a Zélia Hoffmann e a Teresa Costello, um travesti chamado Ivaná, olha, 1960. Cantores como Aguinaldo Rayol, Enesita Barroso, Nelson Gonçalves, e também tinha comediantes como Walter Dávila e Costinha. Marcelo, eu assisti esse programa. O Zelone, ele fazia um personagem chamado Prontidão. Prontidão era como se chamava o soldado que ficava de serviço numa delegacia. E o Prontidão do Zelone, obviamente, era super atrapalhado, e ele tinha um bordão que acabou virando um sucesso na época. Toda vez que o delegado chamava Prontidão, lá vinha o Zelone correndo, e ele falava numa voz bem rouca: "O senhor me chamou?" E esse "o senhor me chamou" acabou se tornando até marchinha de carnaval, né? E ao lado do Zelone, o Walter Dávila, com quem o Zelone já tinha trabalhado no teatro de revista, os dois acabaram fazendo um programa chamado Três é Demais, juntamente com a atriz Terezinha Austrégésilo, que era, na época, esposa do Jô Soares. Vou contar uma curiosidade bem rapidinha aqui. Eles faziam teatro de revista juntos e o palco era grande. Quando eles foram fazer o Três Animais, teve uma cena que se passava no céu. Eles eram dois anjos. Uhum. Só que o estúdio era pequeno. E o Walter Dávila era o tipo do cara que contracenava e ia empurrando o outro ator para o lado. Ele foi empurrando o Zelone quase saindo do estúdio. Quer dizer, o Zelone tinha que dar um jeito de voltar para o meio. Aí o Zelone meteu um caco, que foi sensacional. Ele falou: vamos voltar para cá, porque o céu aqui não é tão grande quanto o céu que a gente estava acostumado. Uhum. E aí acabou voltando para o meio. Quer dizer, isso era coisa própria do Zelone, meter um caco ali no meio do texto. Em 1964, ele vai para a TV Record e ali ele extrai o programa chamado Zelone em uma peça só. Obviamente, era um programa semanal, uma comédia teatral diferente a cada semana. No ano seguinte, juntamente com Durval de Souza, o Zelone participa da paródia Quem Bate. Eu acabei de falar dela. E também passa a estrelar um programa cômico semanal que leva simplesmente o seu nome, Zelone. Pronto, não precisava mais do que isso. Ô, Maga, mas assim, eu acho que a grande maioria das pessoas, e aí eu me incluo, lembra do Zelone por ter feito um dos mais icônicos programas da televisão brasileira, né, da comédia, que foi Família Trapo. Em que época isso acontece? Você está contando um monte de coisa, Família Trapo vem depois, é isso? Exatamente. A Família Trapo acontece justamente na sequência a esses sucessos individuais de programa que eu citei, né? A Família Trapo estreia em 1967, sábado, horário nobre, 20 horas, com o Zelone, Ronald Golias e Jô Soares fazendo ali o trio de humor. Ainda tinha a Renata Fronze, a Cidinha Campos e o Ricardinho Corte Real, né, que fazia o papel do filho do Zelone, e programa Família Trapo, que bateu todos os recordes de audiência na época. A Família Trapo, só para a gente recordar, o Zelone interpretava o Peppino Trapo. Não podia ser outro nome, né? O Peppino italiano. Um italiano casado que tinha uma filha, tinha uma casa com um mordomo, que era o Gordon, que era o Jô Soares, e também a figura do cunhado pilantra, aproveitador, que era o Bronco, que era o Golias. O Zelone era daqueles que respeitava texto, né, que você falou agora há pouco do Caco, ou ele improvisava, ia fazendo o que viesse na cabeça? Olha, Marcelo, todo mundo fala que o Golias era um cara que colocava muito caco, né?
Eu trabalho há mais de 30 anos com o Carlos Alberto, que era quem ao lado do Jô escrevia Família Trapo. Eu trabalhei com o Golias por mais de 15 anos. Eu posso dizer que o Golias improvisava. Assim. Eu não trabalhei com o Zellone, mas eu sei por histórias que o Golias me contou, que o Carlos Alberto me contou, que a Regina de Souza me contou, que o Zellone improvisava muito. Tanto é que o Zellone, ele criou, durante o programa, um gesto que hoje seria politicamente incorreto. Ele tinha uma discussão com o Golias e, de repente, ele fez assim, pernaque aperte. Eu não vou dizer o que significa, mas só pelo gesto, todo mundo já sabe. E isso virou moda no final dos anos 60, uma criação do Zellone ali. Em geral, ele não decorava o texto, ele sabia o contexto da cena. E foi num desses improvisos que ele começou a citar os joelhos da Nara Leão, que era uma cantora de bossa nova, muito famosa na época, que usava mini-saia. E essa coisa do joelho da Nara Leão virou bordão em outros programas na Record e em outros programas nas outras emissoras também. Os cacos do Zellone, eles eram sensacionais. Tem um episódio da Família Trapo em que ele e o restante da família resolvem, vou usar um termo antigo, pregar uma peça no personagem do Golias, que era o Bronco. Eles fingem que o Bronco morreu. Então o Bronco entra e estão todos eles chorando a morte do Bronco. Tal. O Bronco passa, conversa com ele, ninguém responde. O Bronco até se convence que estava morto. E eles simulam, nesse programa, quem estava participando, a Cidinha Campos não estava, participava a mulher do Blota Júnior, que era Sônia Ribeiro. Ela fazia uma governanta, né? E ela dizia que ela tinha um falecido marido chamado Juraci, alguma coisa assim, e ela podia chamar o Juraci numa reunião de mesa branca para ver se o espírito do Juraci conversava com o espírito do Bronco. E o Bronco estava ali do lado, né? Uhum. E nessa fala do personagem do Pepino Trapo com o suposto espírito do Bronco, tem dois cacos do Zellone quase que na mesma frase. Porque, só para lembrar, nessa época, não era todo mundo que tinha telefone, pelo menos em São Paulo, era difícil conseguir telefone. Então, quem tinha telefone, quando fazia interurbano, falava, olha, é para cobrar lá, quer dizer, para cobrar do outro lado, né? Uhum. Então, quando eles estão simulando a mesa branca ali para falar com os espíritos, ela fala, olha, o espírito do Bronco está aqui. E ele fala, tá, mas a ligação está pronta? É para cobrar lá, hein? É para cobrar lá no além. Né? O público já ri. E quando ele fala com o Bronco, e o Bronco responde, ele fala assim, Bronco, como é que estão as coisas aí? Câmbio, esse câmbio que ele fala é linguagem de radioamador, não estava no texto. Uhum. Ninguém que falasse com um espírito iria falar câmbio. O público começou a rir, você percebia que o elenco estava segurando a rir, até o Golias se surpreender. A ligação está feita? Já, o senhor pode conversar com ele. Obrigada, Jurandir, muito obrigada. É para cobrar lá, hein? Bronco, você está aí? Sim, Pipa. Respondeu. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Bronco. E como estão as coisas por aí? Câmbio?
Muito bom. Ô, Maga, mas a gente não pode dizer que o sucesso do Zelone, né, se restringe à família Trapo. Teve mais outro sucesso. Sim, o grande sucesso foi a família Trapo, Certo. parelho ali, em questão de época, com o Dom Camilo. Mas ainda nos anos 60, por exemplo, ele estreou ao lado do Wilson Simonal, de quem nós já falamos também aqui, um programa humorístico musical chamado Vamos Embora. Em 1971, ele volta à TV Tupi e ali ele reedita o sucesso do Dom Camilo, só que a série mudou de nome, era Dom Camilo e os Cabeludos, porque já era a época ali, já tinha estava no final da época da Jovem Guarda, mas estava na época dos hippies, né? Muito Beatles, Rolling Stones, tal, etc. Só que a série agora não era mais coadjuvada pelo Heitor de Andrade, e sim pelo grande Elias Glazer, no papel de Pepone, sempre com a eterna rixa com o padre, né? Padre Dom Camilo, que agora vivia as turras com os jovens cabeludos da época. Em 1972, na TV Tupi, ele resolve mostrar os seus dotes culinários, que eram muitos, no programa chamado Zelone, Forno e Fogão. Eu não preciso dizer que era mais improviso que o improviso. No mesmo ano, 1972, ele ainda retoma a dupla com Walter Dávila num programa chamado Tio Maravilha, e o título desse programa aproveitava o sucesso do jogador do Flamengo na época, que era o Fio Maravilha. E em 1973, o Zelone faz como protagonista a novela O Conde Zebra, que era um verdureiro italiano chamado Vittorio Testada, que ganha na loteria. A novela era muito divertida, era um texto do Sérgio Jockman, tinha Rutinéia de Moraes, Dante Rui, Casarré, Homem de Melo, e com o Zelone usando de muito improviso, como sempre. Infelizmente, Marcelo, esse foi o último trabalho do Zelone, porque ele veio a falecer durante a gravação dos capítulos da novela, tanto que a novela não continuou, porque a emissora não via condições de substituir o protagonista por um outro ator, por causa da interpretação tão particular que era a do Zelone. E foram muitos os momentos dessa novela em que o Zelone improvisou. Eu me lembro que teve uma cena que, na trama, o cunhado do Testada, que era o conde, tinha forjado o próprio sequestro para tentar tirar uma grana do conde. O conde estava milionário, porque tinha acertado na loteria. E o Zelone, como no personagem, ele se recusava a dar a grana, porque ele já sabia de antemão que devia ter uma certa malandragem do cunhado ali. Eu não quero negócio nenhum, não tem negócio. O cunhado é uma porcaria de cunhado. Aí, vai vender para outro. Tem tanta gente que está sem cunhado, que pergunta, olha aqui, tem um cunhado para mim, me dá um cunhado, vende para ele. Mas ele é seu cunhado. Não me frega niente que é meu cunhado. Eu nunca fui com a cara dele, desse desgraçado, desde o dia que eu vi que a coisa dolorosa aí veio lá. Digo, mas pelo amor de Deus, com essa aqui não se atreva a casar, mas já sabe... casar, tudo isso. Espera, eu vou pegar mais uma cerveja. Maga, não vamos terminar o programa então, já que esse você não se antecipou à minha pergunta, sem uma curiosidade do Zelone. Vamos lá? Essa curiosidade quem me contou, ela foi confirmada por 3 pessoas, pelo Golias, pelo Carlos Alberto de Nóbrega e pelo Newton Travesso, que o Newton Travesso era um dos diretores da família Trapo. Né? A Família Trapo era um programa que era gravado, ele era gravado, se não me engano, na terça-feira e era exibido no sábado. Só que o que era gravado era o que ia ao ar, não tinha edição, corte, nada. E era público, né? Público no Teatro Record, ali, centenas de pessoas, eu não lembro a capacidade, mas era muita gente.
mas não é sempre que o público está assim receptivo com a comédia, né? Eles brincam, o pessoal que faz comédia brinca, fala que tem público que não ri de nada e tem público que ri de fratura exposta, né? É o público que ri de qualquer coisa. E pegaram um público num dia que não ria de nada, estava difícil continuar a comédia. E aí, fora do script, estava ele, o Golias, em cena, ele se atirou no chão e começou a dar tiro no cunhado, no Bronco. É que era com o Golias a cena, né? Aí o que o Golias fez? O Golias pulou para trás da poltrona, né? Ele não entendeu bem e o Zellone fazia gesto para ele, dizendo, atira em mim. E eles começaram a atirar um no outro e não tinha nada a ver com a cena. Mas o Zellone falou, sabe, tipo um mocinho de filme de cowboy, que rola pelo chão, atira, então ele rolava por cima da mesa, rolava, e o público começou a rir, quando estava no auge da risada, ele parou e falou, vamos continuar, não? Esse vamos continuar não significa vamos continuar ou a história, né? Que foi só para quebrar o gelo do público, né? E aí disse que a partir dali virou público que ria de fratura exposta. Qualquer piada que eles fizessem, o público vinha abaixo com a risada. Eu tô meio assim, mas cada história que você conta, fico rindo como se fosse de fratura exposta também. Muito legal, olha, hoje 3 grandes atores aqui homenageados pelo Magalhães Júnior. Eu não vou fazer pedido, então, para a semana que vem. Você fica livre, tá? Tema livre. Não, por favor. Tema livre. E, olha, gente, né, vamos deixar o like, né, o joinha antes de ir embora, para o Durval, para o Ribeiro e para o Zellone, que o Maga relembrou aqui, 3 grandes atores. E no sábado tem o Olá Curioso, sempre trazendo uma das histórias que o Maga conta aqui. Uma só, porque quem quiser o programa inteiro, acompanha aqui às quintas-feiras ou a qualquer hora. Nós temos a nossa playlist com todos os programas que o Maga fez até agora. E olha, foi muita história, muita coisa. Então, Maga, muito obrigado. Antes de encerrar, queria deixar um abraço aqui para 2 caras que não perdem o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Um deles é o Dema. Dema, opa, bem lembrado. Grande Dema, né? Trabalhei com ele na TV Cultura, ele era meu diretor, ele no Bambalalão, né? E o Luiz Fernando Malhoca, né? Com quem eu trabalhei na Rádio Transamérica, né? Que também está sempre dando like, sempre fazendo algum comentário. Um grande abraço para eles, muito obrigado aí pela atenção dispensada aí pelo trabalho da gente. Olha, quem não perde um programa também e comenta tudo é Denise Corrochano, que era a nossa ouvinte dos tempos do Você é Curioso, acompanhou a gente e está ali, ó, quando é quinta-feira, 7h55, ela já está ali, já comentando, falando e postando coisas muito legais no Facebook, né? O negócio é esse, para dar engajamento, não basta assistir, gente, tem que participar. Pode ser com comentário, com compartilhamento, com o joinha, né? Tem várias maneiras. Nós agradecemos bastante. Então, Maga, até quinta que vem, hein? Um grande abraço para você. Um abração para todos. Tchau, gente.